participem, pessoal da palestra. E eu vou chamar agora Renan. Ele é dev lá do CID e ele vai vir com a palestra de uso de soluções com IA dentro do mercado financeiro. Renan é graduado em Engenharia da Computação, mestre e doutorando em Engenharia da Computação. Pode iniciar, Renan. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Bom, pessoal, como Nery adiantou, né? Antes de tudo, boa tarde, certo? Eu me chamo Renan, sou um homem cis, branco, meio calvo, acima do peso, estatura média. Sou mestre em Engenharia da Computação, com habilitação em Computação Inteligente pela UPE, pela Escola Politécnica de Pernambuco. Sou mestrando também do mesmo programa em Computação Inteligente. E venho trazer aqui um pouquinho, uma breve, né, vai ser brevíssima, só vou nem riscar a superfície desse assunto, que é o uso de Machine Learning no mercado financeiro, bancário e varejo. O que é que eu vou tentar explanar aí para vocês aí nesses 20 minutos de apresentação? O que é Machine Learning? Machine Learning no mercado financeiro, no setor bancário, no setor varejista, os desafios, casos de sucesso e o futuro da ML. Então, eu jogo essa bola aqui para vocês. O que é Machine Learning? Alguém poderia me dizer o que é Machine Learning? Pode ser o que você sabe do coração. Levanta a mão que eu passo o microfone. Aqui é que nem programa livre. Aqui chega o microfone, fala garoto. Assim, traduzindo literalmente, né, Machine Learning é aprendizado de máquina, é onde, pelo pouco que eu sei, né, a gente coloca uma máquina para aprender baseado em comportamentos. Então você tem um comportamento onde ela tem que repetir e ela vai repetindo esse comportamento até acertar a forma como você quer e ela vai aprimorando esse aprendizado dela. Vamos, pessoal. Obrigado. Como é teu nome? Francisco. Faz explicação de Francisco para Machine Learning. Sua frase eu diria que está 50% certa e 50% mais ou menos certa, né? Machine 75% correto. Então, primeiro de tudo, Machine Learning, ela é uma área dentro da inteligência artificial, né? Dentre outras áreas também, em que ela vai trabalhar da seguinte forma, né? Se refere a um conjunto de algoritmos, né? Em que ela vai aprender padrões, né? Então, tudo na natureza existe um padrão, né? É tanto que, quando você vai fazer uma pós-graduação, tem a disciplina lá de reconhecimento de padrões, que é justamente isso, né? Esse algoritmo, ou esse conjunto de algoritmos, ele vai tentar, né, identificar padrões, né? E através de uso de modelos estatísticos para fazer previsões, né? E para ajudar a gente na tomada de decisão, tá? E aí, dentro dos setores que eu me propus a falar hoje aqui para vocês, né, setor financeiro, bancário e varejista, a gente tem um reconhecimento de padrões em fraude bancária, a gente tem a questão de previsões de preço de ações, certo? E recomendações de produtos em marketplace. Fora outras aplicações, isso no âmbito geral, né? Financeiro, bancário e varejista. E aí, a própria área de Machine Learning, ela vai ter subdivisões, né? Os três grandes grupos aí que a gente tem é a aprendizagem supervisionada, né? Onde eu vou ter a supervisão de uma figura que vai dizer se aquele resultado está correto ou não, certo? E geralmente, na aprendizagem supervisionada, a gente vai inicialmente treinar o nosso machine learning numa base em que ela foi já rotulada,
categorizada, né? E aí, depois disso, depois que o nosso modelo ele aprende a reconhecer as classes daquela base, né, já rotulada, o que vier de novo, ele vai, né, tentar identificar em que classe, no caso aí de reconhecimento de imagem, que classe ela se encaixa e a acurácia, ou seja, o quão certo aquela classificação está, né? E aí na aprendizagem supervisionada, não só a questão de reconhecimento de imagens, mas a gente vai ter retenção de clientes, de diagnósticos, né? Agora no meu doutorado eu estou trabalhando com questão de diagnóstico e previsões de mercado. Outro grande grupo é a aprendizagem não supervisionada, certo? Ou seja, eu vou pegar uma base não rotulada, né, em que eu tenho uma ideia aí do que seriam as classes dessa base, e aí eu vou tentar agrupar, né, esses dados dessa base em grupos distintos, né? Depois que eu fizer esse agrupamento, o que vier de input novo, que não participou do meu treinamento, ele vai ser classificado em uma das classes identificadas aí pelo algoritmo, tá? Então, a aprendizagem não supervisionada, a gente vai ter licitação de atributos, visualização de atributos, sistemas de recomendação e sistemas de segmentação de clientes. E tem um outro, né, um terceiro grupo, que é o aprendizado por reforço, né, que aí ele vai ajudar a gente a tomar decisões em tempo real, a questão da navegação de robôs, ou seja, carros autônomos, né? Então, quando a gente fala de carro autônomo, ele está utilizando ali uma aprendizagem por reforço, tá? Tarefas constantes de aprendizagem e aquisição de conhecimento. Então, no mercado financeiro, né? Para quem aí é trader, né? Tem sempre essa preocupação da cotação das ações, porque quem é trader, né, passa o dia lá na frente vendo gráficos e aí, em questão de tempo, ele vê que um preço ali está interessante para vender ou para comprar, e essas variações são coisas de segundo, microsegundos, né? Então, a ML tem transformado o setor financeiro ao fornecer insights mais precisos, otimizando a gestão de risco e automatizando os processos e acelerando decisões, tá? E aí, para a gente trabalhar com precificação, né, com a predição de preço, no caso do mercado financeiro de ações, a gente precisa trabalhar com séries temporais, né, séries históricas daquela ação, ou daquela determinado grupo de ações, tá? E geralmente as técnicas que a gente vai utilizar para trabalhar com predição, né, no preço de ações vão ser o modelo ARIMA, ele é um modelo estatístico, tá? Ou a gente vai trabalhar com uma LSTM, Long Short Term Memory, ou seja, isso é um tipo de rede neural em que ela vai ter uma memória, né? E que essa memória, entre as camadas dessa rede neural, vai ajudar a, inicialmente, treinar o meu modelo e depois fazer a predição, né, do preço, no caso aqui, da ação, né? Então, aplicações desse tipo de abordagem de machine learning. Os fundos hedge, eu não sei se aqui tem realmente um trader, mas fundos hedge são fundos de investimento em que eles têm uma liberdade maior para escolher os tipos de ações ou de ativos que vão ser comprados para aquele fundo, geridos por aquele fundo, e que também eles têm a liberdade de fazer negociações muito rápidas, né? Realmente é como se você fosse investir nesse tipo de fundo, é como se você tivesse uma pessoa lá olhando todos aqueles gráficos e escolhendo o melhor momento para comprar ou vender ativos, né? Que é justamente essa questão do high frequency trading, né? Ou seja, negociação com alta frequência. E aí, em relação às técnicas de previsão de ações, né? Eu já falei da LSTM, mas a gente pode trabalhar com redes neurais recorrentes, certo?
e os outros tipos de rede neural que possui ali na sua arquitetura um mecanismo de memória, né, para as entradas e as saídas. Aqui eu trouxe só um exemplo, eu não vou me adentrar, porque eu acredito que não tenha só meu co-orientador que está ali na plateia. E aí, tem um exemplo aqui de uma rede neural recorrente. E imagine que isso aqui é só a representação do modelo. Se a gente desdobra esse modelo vai estar se comportando assim, tá? Onde cada coluna dessa é uma camada oculta da minha rede neural, em que, para cada camada dessa, eu vou ter uma entrada e uma saída, certo? E vou ter uma função de ativação que vai fazer com que essa informação ou ela vá adiante para a próxima camada, ou que ela morra onde ela está, certo? E o que é que acontece? Esses valores, é porque não está representado nesse gráfico, mas esses valores se retroalimentam, realmente funcionando como se fosse uma memória. E aí a questão dos desafios na previsão de ações, né? Quando a gente fala em previsão de ações, a gente fala de séries históricas, de séries temporais. A gente tem que tomar muito cuidado com o intervalo que a gente escolhe, justamente porque a gente está sujeito aos intempéries da natureza, né? A exemplo aí, a gente tem a questão da volatilidade, né, do mercado financeiro é principalmente de causas naturais, causas políticas, né? Quantas e quantas vezes vocês que devem acompanhar o noticiário, né? Ah, o presidente disse alguma coisa e aí o valor do dólar ou subiu ou desceu, né? Então, a gente está sujeito a esses intempéries. E aí isso pode dificultar com que o modelo ele tenha uma acurácia, né? Uma assertividade alta. Então, exemplos de eventos inesperados. A gente teve esse ano, aqui no Brasil, a questão da enchente histórica no Rio Grande do Sul, a questão da pandemia, né, o período de 2020 a 2023, e a crise mundial financeira de 2018. Outras questões que a gente pode falar, trocando agora de setor, né, do setor bancário, é a questão de aplicações em análise de crédito, certo? Hoje, assim, a instituição financeira, a instituição bancária, que não tenha um modelo de machine learning para fazer análise de crédito, análise de adimplentes e inadimplentes, ela está afadada a ou ter um grande prejuízo ou realmente ter que sair do mercado, né? A questão de detecção de fraudes, eu acredito que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, em que os dados da gente estão na internet, né? Mais do que nunca, o sistema bancário tem se preocupado com isso, em manter a integridade, né, dos nossos valores financeiros. E já aconteceu, vou dar um exemplo de eu estar num casamento. No momento do casamento, alguém tinha feito uma compra no meu cartão, inicialmente de R$100, numa locadora de veículo. Passou-se 10 minutos, a pessoa tinha feito uma compra no meu cartão, comprando a passagem na companhia aérea da Espanha, Ibéria, de R$3.000. Opa, tem alguém indo ali para a Europa com o meu cartão de crédito. E aí, imediatamente, o banco, né, já me notificou, já bloqueou o cartão, já estornou a compra. E isso tudo através de uma análise, né, uma detectação de padrões. E como o nosso amigo ali falou, assim, machine learning ele vai atrás de detectar padrões, de reconhecer padrões. E automação também dos processos bancários. Um exemplo assim, muito claro para vocês dificilmente hoje você vai numa agência bancária para abrir uma conta, certo? Você abre a conta através do app do banco, certo?
seja o Banco do Brasil, ou seja qualquer outro banco, ou bancos digitais, que não, na sua maioria não existe agência física, então você abre a conta através da própria aplicação do banco. Outro exemplo também de automação do sistema bancário é a utilização de IA nos chatbots, certo? Para tratar problemas, né, dos clientes ou oferecer serviços de acordo com a dúvida do cliente, né? O próprio exemplo disso, acho que hoje em dia, na maioria dos aplicativos bancários, você tem lá um pop-upzinho que você consegue interagir facilmente com o chat, né, do banco, e por trás daquele chat está sendo executado uma IA. E aí, como eu adiantei para vocês, a questão da análise de crédito, né? Então, a gente utiliza o Machine Learning para análise de crédito, e geralmente as técnicas que se utiliza para fazer análise de crédito são o Random Forest, o Gradient Boosting e o Support Vector Machine. Tá? Eu vou estar dando destaque à árvore de decisão, porque o Random Forest nada mais é do que um conjunto de árvores de decisões que vai aumentar a acurácia da resposta em relação aqui à análise de crédito. Então, para quem nunca viu uma árvore de decisão, ela é assim, tá? E aí o que acontece? À medida que eu vou ter os meus atributos, né? E esses atributos, no caso aqui eu estou trabalhando com valores numéricos, contínuos. Se ele atingir um determinado valor, ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda, até no final eu poder determinar o score daquele cliente e saber se eu devo ou não liberar o crédito para ele. Detecção de fraudes. Aí, novamente, para detecção de fraudes, vamos reconhecer padrões anômalos, ou seja, essa compra para ir para a Europa não é todo mês, não é toda semana que eu faço. Até o momento eu ainda não fiz. Então, a machine learning lá do banco foi eficiente em reconhecer que, opa, tem um negócio errado aqui, vamos analisar de perto. E aí no setor varejista, a gente tem machine learning sendo utilizado para recomendação de produtos, experiência do cliente e precificação dinâmica. Então, exemplo, né, bem clássico, aí a gente tem as recomendações da Amazon. Então, você que assiste aí o seu Prime, na hora que tem lá a seção lá, para você, ele está ali analisando o que pessoas igual ao seu perfil gostam de assistir, que já assistiram, ou ele está analisando também o seu histórico de filmes e gêneros de filmes e de séries que você já assistiu para te recomendar algo novo. Tá? Isso funciona da mesma forma na Netflix, agora no Globoplay também, certo? E aí, geralmente, a questão de sugestão de compra, a gente vai trabalhar com algoritmos de filtragem colaborativa, né? Então, é justamente isso. Eu vou ter meu perfil, ele vai entrar em um determinado segmento, ele vai ser segmentado, né? Os clientes são segmentados, e a partir daquele segmento, né? Renan é uma pessoa nerd, gosta de sei lá, Star Wars, de Harry Potter e não sei o quê, então surgiu uma série nova, através dessa segmentação ele consegue me recomendar coisas similares. E aí, isso vai trazer também a questão da personalização da experiência do cliente, certo? Em que essas personalizações elas podem ser realizadas em tempo real. Então, um exemplo disso é a playlist do Spotify, né? Tem lá Spotify, YouTube Music, tem lá o mix do dia, mix de não sei o que mais lá. Então, ele pegou aquele seu histórico lá de músicas que você escuta, das pessoas que entram também no mesmo perfil que você, no mesmo segmento que você, para te recomendar uma playlist gerada por IA. A questão de precificação dinâmica no machine learning, né? O temido preço dinâmico aí do Uber, quando a gente vai pegar Uber, né? Isso é realizado também através de uma machine learning, certo? Que faz o ajuste de preços de acordo não somente com a demanda e a oferta, mas a sazonalidade também. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando é no período de férias escolar, né? Pelo menos para o trajeto que eu faço,
em período de férias escolar, eu tenho aí uma redução bastante significativa no preço do Uber, certo? Então, isso é através também da Machine Learning para precificação dinâmica. E, geralmente, as técnicas utilizadas para esse tipo de precificação dinâmica, a gente vai utilizar o caminhos, regressão, certo? E redes neurais. E aí o impacto na questão da experiência do usuário. Melhoria na retenção, satisfação e conversão de clientes com os Machine Learning. Machine Learning melhora a personalização, recomendação e suporte ao cliente e entrega valor para o cliente, né? Então, meu produto, quando eu utilizo Machine Learning, ele vai estar entregando um valor agregado para o meu usuário, para meu cliente. E aí, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? A gente tem os desafios com a proteção de dados, a explicabilidade do algoritmo, certo? Como é que esse algoritmo de Machine Learning chegou a um determinado resultado? Eu preciso ter uma transparência nesse processo, até para que eu evite, né, questões na tecnologia, como a questão de racismo, de homofobia, né, de transfobia e qualquer outro tipo de problema relacionado a chegar a um resultado com o meu algoritmo, certo? Também outra questão é a regulamentação, né? A gente vive num momento agora, numa tendência muito forte da gente poder regulamentar, né, a inteligência artificial e a questão a necessidade de grande volume de dados, né? Então, geralmente, para a gente ter uma acurácia de 95%, a gente precisa ter uma base de dados volumosa para que a gente consiga fazer um treinamento adequado para a nossa Machine Learning. E aí, casos de sucesso, eu vou passar bem por cima, certo? A questão da automação bancária, a questão das recomendações e a questão da precificação. E o que é que a gente vê adiante no Machine Learning? Tem uma área muito novíssima, certo? No Machine Learning, na IA de forma geral, que é a explicabilidade, palavra difícil, explicabilidade da IA, também conhecida como XAI, tá? Que visa justamente estudar o comportamento das IAs e entender como as IAs Machine Learning chega a um determinado resultado, a questão da regulamentação e de novos algoritmos éticos. E é isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Renan. Prazer recebê-lo novamente. Muito obrigado pela disponibilidade também, viu? Vamos lá, vamos seguindo, né?